Na verdade, assim, vou contar rapidamente um trecho de uma história. Cheguei no Avaí a primeira vez em 2004, como atleta, tinha 27 para 28 anos. E daí para cá, na verdade, eu me apaixonei pelo clube, pela torcida, da forma que fui tratado, saí para jogar em outros clubes. Por muitas vezes o coração ficou aqui, tanto é que eu batia e voltava, e sempre com muito respeito, muito amor e muita alegria. Se você perguntar para mim, Bruno, o que faltou na sua carreira? Eu iria dizer, faltou jogar mais com a camisa do Avaí, porque foi onde eu mais tive prazer de jogar e fazer aquilo que eu sonhei desde criança. Depois de terminar a carreira, diante de uma festa linda, que a torcida, de uma forma mais do que merecida, que eu não mereço tanto que a torcida me deu nesse período em que fui atleta, em que fiz apenas 117 partidas com essa camisa, fizeram uma festa linda, e eu sei que este ano vai ter uma festa muito mais bonita e muito melhor para o Marcos, que na verdade é, e com certeza, o maior ídolo da história do clube, para mim também. Então, para que as pessoas... Isso não é resposta para ninguém, que eu já falei isso para ele, isso não é mentira, é uma coisa de coração. Na verdade, eu aprendi a amar esse clube, sou torcedor também. Quando eu terminei a minha carreira, dia 12 de novembro ou de dezembro, não sei, de 2012, fui para a arquibancada como torcedor. Quantas vezes encontrei o Marco no dia a dia, poucas vezes vi aqui, mas muitas vezes nos encontramos, e algumas vezes até depois de jogos parabenizando, outras vezes dizendo vamos embora que o objetivo está a caminho, porque o futebol é sempre vivido de objetivos, campeonatos e campeonatos que ou você vence ou você não vence, e a gente sabe que o futebol é assim, não se pode vencer sempre, mas o Avaí, graças a Deus, vem crescendo nos últimos anos de uma forma brilhante. E comecei a estudar, montei uma empresa, a Fair Play, uma escolinha de futebol do Avaí, na verdade. Escolhi Florianópolis para viver com a minha família. E eu, do lado de fora, já tinha o Marco como companheiro, como um ídolo, e depois como um admirador de assistir na arquibancada. O Marco, na verdade, sempre foi um atleta de um talento indiscutível, acima da média. Isso, na verdade, isso credencia, está jogando até hoje, porque ele consegue fazer coisa, e eu falo isso para ele, consegue fazer coisa com a bola, que assim, que hoje, a geração de hoje, poucos atletas fazem. O futebol hoje ele é muita força física, muita parte tática, mas o futebol sempre vai ser definido por técnica. Estudei um pouco, recebi o convite do presidente Batistotti, na altura do Zico Geninho era o treinador do Avaí, para fazer um estágio junto ao Geninho. Geninho aprovou a minha contratação, até sou muito grato a ele por isso. E comecei, falei, Batistotti, eu preciso estudar e me preparar, porque eu entendo que alguém só pode ser bom em alguma coisa se ele se preparar para tal. Um atleta chega na base, ele fica 5 ou 6 anos se preparando para ser um jogador de futebol profissional. E eu, para ser um auxiliar, eu estou estudando para ser um bom auxiliar. Ponto. Dentro desses 3 anos e meio, eu venho aprendendo. Mas eu sou um auxiliar. Eu quero deixar bem claro que o treinador é o Geninho. O Geninho é o grande responsável por tudo. Então, assim, o treinador, eu fico muito feliz de estar trabalhando no clube que eu aprendi a amar e respeitar, porque o dia que eu sair do Avaí, eu vou subir e vou torcer junto com os torcedores, no qual eu também sou sócio, vou estar do lado deles. Então, assim, eu fico muito tranquilo para falar do Marcos, como um ídolo meu, e de toda a situação. Agora, não existe problema interno dentro do Avaí. Não existe. Infelizmente, o Marcos deu uma declaração de jogador, meu irmão, jogador, eu fui jogador 17 anos, jogador quer jogar sempre. Então, mais um cara que é ídolo. A gente entende isso. Então, não tem problema interno aqui. Não existe nada de problema. Nós estamos dentro de um campeonato dificílimo, na qual 12 clubes lutam pelo acesso. Essa semana nós conversamos 2 vezes, vocês viram. Sabe o que a gente estava falando? Porque é o último ano dele. Imagina, um acesso. Ou até lá um sonho que nós temos internamente, que não fica se externando, que a disputa é muito de um título. Por que não? Então, assim, esse é o objetivo da gente. Esse é o trabalho no qual nós trabalhamos aqui. Ele como atleta, eu como auxiliar, em prol da instituição. Sempre. E assim, toda decisão técnica, é lógico que a gente opina. O Geninho troca ideia. Eu fico feliz, assim, de coração, porque o Claudinei passou 1 ano e 8 meses aqui. Um treinador no Brasil durar 1 ano e 8 meses é trabalho de sucesso, independente do resultado. Ora ser ruim, ora ser muito bom. Mas por quê? Porque na verdade existe uma equipe aqui, não sou eu, existe uma equipe aqui.
que dá respaldo aos treinadores que vêm. Existe uma comissão técnica, existe um grupo de atletas no qual ele é o líder maior, é o capitão da equipe, que existe respaldo. Então é um trabalho de sucesso. E hoje tem 14 rodadas que nós estamos na zona de classificação da Série B. Nós estamos no G4 a 14 rodadas das 18 disputadas. Então peraí, não existe problema interno dentro do Avaí. Eu não estou mandando resposta para ninguém. Não existe problema interno dentro do Avaí. É óbvio. É assim, é óbvio que um jogador igual o Marco ia sempre ter no campo. Pô, a gente também, quando ele entra no campo, isso vira uma festa. Por quê? Porque ele conquistou isso com o trabalho dele, com o talento que Deus deu a ele e com o esforço que muitos de vocês que trabalham diariamente veem o que esse cara faz chegando de manhã e saindo último a sair da ressacada, fazendo trabalho de fortalecimento para poder jogar em alto nível. Então assim, eu quero deixar bem claro, isso aqui não tem problema. Por exemplo, as pessoas criam problema. Quando o Marco entrou contra o Curitiba, ele decidiu o jogo. Ele entrou, faltava o mesmo tempo que faltou esse jogo. Não estou defendendo o treinador e nem culpando o Marco. Pelo contrário. É assim, a tomada de decisão no futebol, por vezes nós erramos. Por vezes a gente, poxa, podia ter colocado o Marco antes, claro. Por vezes a gente acerta. E assim, vamos ser sinceros aqui, no futebol, quando você mexe no time e ganha, deu certo. Quando você mexe no time e não ganha, deu errado. Agora, uma coisa eu vou deixar para vocês com muita clareza. Nunca uma decisão minha, ela é contra a ninguém e sempre em favor do Avaí. Sempre. Sabe por quê? Porque eu sou mais um torcedor no banco. Eu não sou, além de eu ter o privilégio, eu estou estudando e procurando me capacitar cada dia para fazer o melhor pelo Avaí, que é a instituição maior. Então assim, eu nunca vou tomar uma decisão como escreveram aí de forma tão maldosa, dizendo que não, nunca ninguém. Meu irmão, o Marquinho é o maior ídolo da história do Avaí. Eu fiz 117 jogos, cara, eu tive o privilégio de jogar com ele, eu fiz um monte de gol com o passe dele. Eu falava para ele, craque, se tu não me achar, eu tô frito. Às vezes também achei ele fala que eu não tocava, mas às vezes eu achei ele. Mas é verdade, fala isso de coração, cara, meu coração tá limpo. Então assim, não tem problema, Marco, você pode falar aí, se tiver alguma coisa contra, você pode falar, porque assim, cara, eu sou um cara simples, cara. Convivo com vocês há muito tempo, não crio problema para ninguém. Agora uma coisa eu sei, estou em paz porque toda a minha decisão e toda a palavra, quando eu tenho que opinar, é pro melhor do clube. E sempre, jamais. Mas vou desrespeitar um ídolo. Pô, a torcida me tratou como um ídolo, mesmo eu não merecendo, tanto quanto. Então, assim, querido, eu sou grato a esse clube por tudo. Eu amo esse clube. De coração, falo com o coração limpo. Então, deixa para você, Marco, falar e para vocês perguntarem o que quiserem. Não, então, às vezes a gente está aqui para responder mais, principalmente as redes sociais, do que propriamente vocês, né? Mas como vocês são nos nossos canais, a gente externa a vocês, consequentemente, depois vocês fazem as matérias e jogam na internet. Se cria muito fantoche aqui, né? Eu acho que a minha atitude foi errada, falei com o Geninho também reconheceu. Meu papo com o Geninho, infelizmente, no sábado, acho que foi o único sábado aí desse ano, um poucos sábados que vocês não tiveram aqui, porque sempre a gente se encontra e vocês estão ali. Então, sábado de manhã, como a gente já teve treino pós-jogo, o Geninho foi dentro do campo, ia ser até um momento de vocês fazer uma matéria, bater uma foto, ver que a gente já resolveu o negócio, mas infelizmente, né? Vocês não estavam ali, mas também estão diariamente, também merece um dia de folga. E a gente resolveu. Eu falei para ele, Geninho, eu nunca externei para ninguém que eu tenho que ser titular por causa da minha história, por causa de tudo aquilo que eu conquistei. Se eu for para ser titular, eu tenho que ser por merecimento e trabalho do dia a dia. E nunca falei para o Geninho que eu quero jogar. Não, eu vou fazer por onde, poder cada dia mais, ganhar minutos a mais, e a hora que eu entrar, poder corresponder, e consequentemente, se um dia ou outro ele me achar no direito de sair jogando, eu vou jogar, porque eu nunca vou correr da raia, até porque eu trabalho para sair jogando. Jogar ou não jogar, isso é opção do treinador. E como eu falei, no ano a gente já teve alguns atletas que tiveram uma atitude pior do que eu, que não foi levado muito à tona e se passou em branco, até porque também eu tenho que reconhecer, né, o que eu represento dentro do clube. Eu sou um capitão mesmo não jogando, como o Evandro falou, eu tenho uma representatividade muito grande perante aos meus companheiros. E no grupo de jogadores, isso que eu falei não teve repercussão nenhuma, porque eu falei, foi a situação com o Geninho, não foi com os jogadores, não foi discriminando A ou B de jogadores, porque eu sou o cara que mais dou moral para os jogadores. O cara que é mais criticado aqui dentro, que é o Pedro Castro, que para mim é injustamente, eu sou o cara que todo mundo sabe, o Evandro participou, de quando se cogitou dele voltar, o que eu falei. Ele sabe que o cara que eu mais dou moral, que eu falo, joga por ti, cara, joga por mim. Deixa que as críticas a gente vai absorver, porque eu acho que o ídolo, que a referência do clube, ele não está ali só para levantar os troféus, mas também está para tomar pedrada, está para ser vidraça. E eu tenho que ser vidraça desse pessoal, do Guga, hoje, por exemplo, do Luanzinho, que está sendo muito criticado,
Ele não quer que chame de Luanzinho, né? Luan Pereira. Então é um menino que está sendo muito criticado e a gente está ali protegendo ele, cara. E eu nunca tive dentro do Avaí para prejudicar. E eu e o Evandro, a partir do momento que a gente começou a trabalhar junto, né? Ele do lado da comissão e eu ainda como jogador, é sempre o crescimento do Avaí. A gente fez isso quando era jogador e agora, cada um na sua função. Amanhã, o ano que vem, como o Batistotti falou, que ele quer nós dois, reprisou mais uma vez ontem, quer nós dois ano que vem trabalhando junto para o prol do Avaí. E a gente foi contratado para o crescimento do Avaí, para o Avaí ser grande, para o Avaí cada vez mais evoluir. Enquanto a gente tiver força, enquanto a gente tiver, né, essa paixão, que eu acredito que a paixão a gente nunca vai deixar de ter, mas ter forças para poder fazer o Avaí forte, as pessoas acreditarem na gente, porque a gente tem o dom da palavra, mas também a gente mostra dentro do campo, no dia a dia, que aquilo que a gente vem fazendo pode dar certo. E como a gente falou, nossos adversários hoje são 12, amanhã pode ser 14, 15, então a gente não tem que arrumar adversário interno, a gente tem os externos são os adversários do campeonato, que é um campeonato muito difícil, a gente sabe da dificuldade que a gente vem passando, mas a gente tem força. Então a gente não tem que criar esses problemas internos, coisas que não existem entre eu e o Evandro. Se existia quando a gente jogava, porque ele fominha, não tocava a bola, chutava da linha de fundo, isso aí vocês viam. Então, cara, eu me estressava mais com ele quando ele era jogador do que agora, cara. Então, se cria muitas coisas que são inventadas, até porque, como eu falei, a nossa campanha é muito boa. É claro que está todo mundo ali próximo, mas a nossa campanha é muito boa. Se começasse o campeonato, antes de começar o campeonato, todo mundo falava, não, a gente vai brigar para não cair. A gente, do mesmo jeito que a gente vê o lado positivo, também tem o lado negativo. E o lado negativo é o que vende mais, é o que atrai mais atenção, é o que puxa mais notícias. E a gente via isso. Então, cara, aqui eu já conversei com o Geninho, não pressionei ele em nada para sair jogando, sem achar o momento de sair jogando ou não, isso é questão dele. Apenas eu falei para ele que eu comentei, cara, mas por 5 minutos, até pelo jeito de eu jogar, e até falei pro Evandro e a gente conversou ontem, porra, eu achei que eu entrei, mas era dificílimo eu poder render, até porque já tinha aquecido, já tinha passado aquecimento, e queira ou não queira, pelo meu jeito de jogar, ele é muito pouco. E o Geninho, não, cara, eu me perdi um pouco no tempo, pô, se eu não puder falar isso contigo, Geninho, vou falar com quem? Então a gente, claro que a hora que eu não externei só para ele, né? Eu externei primeiramente para a imprensa, e foi um momento de desabafo, mas como eu falei, ainda bem que a gente já matou no sábado. E outra coisa, eu falei uma pequena frase ali, se fosse há uns 5, 6, 7 anos atrás, eu ficava ali escrevendo um texto e era só merda em cima de merda. Ainda bem que foi uma coisa ruim, mas uma coisa pequena e que eu me arrependi. No outro dia já conversei com o Geninho, até porque a gente teve sucesso aqui dentro e eu ajudei ele muito. E vou ajudar, cara. Vou ajudar ele, tenho certeza disso, que esse segundo turno que daqui a pouco vai começar, tem esse último jogo aí, mas o segundo turno que vai começar, eu vou ser uma peça primordial para esse nosso acesso. A gente vai brigar até o último minuto, então não tem esse negócio de briga interna. Como a gente ontem sentou, também não foi só aqui, falaram isso do Marquinhos, do Evandro, do Geninho, não, a gente também conversou com o Batistotti, ele também botou os pontos de vista dele perante a toda a situação, e a gente colocou também perante a ele que a gente também achava, que a gente também tinha algumas situações que não cabia nem o Geninho, o Evandro tá ali, porque era uma situação minha e dele, né, que ele falou isso, falou aquilo, falou tipo de mim, do Evandro num programa de rádio aí, de mídia. Eu falei, pô, cara, tu fala isso aí, tu vai atrás de alguns torcedores que ninguém sabe se é Havaiano, porque numa rede social você faz um programa entre torcedores de todos os times que se passam por Avaí, mas botam só um pouquinho de álcool ali na fogueira para pegar mais fogo, que se ficar os dois eu tão brigados, quem fica? Então são situações que não precisava cair nisso, né? E a gente conversou, o Batistotti não teve soco em cima da mesa, não teve dedo na cara, não teve nada, porque é o seguinte, aqui é uma reunião racional. Não é? Então a gente tem ciência de que a gente é homem o suficiente e são pessoas que hoje em dia têm uma opinião muito forte perante a torcida. Então hoje eu vejo o Avaí nesse patamar, desses 4, eu, o Evandro, o Geninho e o Batistotti, cara, né? Juntamente com a sua diretoria, juntamente com o futebol, mas como a gente, o que eu falar, por exemplo, o que eu falar, o Evandro nem tanto, porque o Evandro não dá entrevista, é mais auxiliar, fica mais escondido, mas eu, o Geninho e o Batistotti, o que a gente falar, ela gera uma repercussão e tem um eco muito maior, né? Imagine, tipo, eu falando e no momento de um empate, onde a torcida já sai frustrada, porque a gente faz muito tempo que não ganha dentro de casa, mas como eu falei, a nossa campanha é muito boa, porque fora de casa a gente vem bem, então não temos que trazer problema para cá para dentro, porque a gente não tem no manual do acesso aqui na gente tem que ganhar tantos jogos dentro de casa, não, a gente tem que fazer 60 a 63 pontos, como vai ser? Não sei, filho, não sei como vai ser, mas a gente tem que conquistar, se dentro de casa, fora, ou seja, ou em campos que vai ser neutro, por exemplo, contra o Ponte Preta, é um campo neutro, a gente tem que buscar esses pontos. Então vamos se preocupar no nosso dia a dia em melhorar o que a gente está precisando, em focar, em trabalhar um pouco mais para poder, né, se a gente permanecer no G4 até o final. E mais uma vez falo que não tem problema nenhum perante a grupo, perante a comissão técnica, perante a diretoria,
Se tiver alguma coisa, a gente vai resolver internamente e sempre de homem para homem, porque aqui não tem nenhum moleque. Acho que vocês já reforçaram já o que a gente já tinha ouvido de vocês dois, né? De não ter nenhum problema interno. E entre vocês dois, né? O que vocês veem e leem muito pelas redes sociais. Mas eu queria ouvir de vocês o que passa pela cabeça de vocês, qual o sentimento de vocês quando alguns torcedores falam isso, falam que existe uma certa chateação, que Marquinhos e Evandro não se batem. Cara, eu vou falar uma coisa do Marco. Cara, eu fico muito triste porque assim, não existe isso. É mentira, na verdade assim, a rede social ela tomou uma dimensão. E sabe o que eu vou aproveitar isso? Cara, a gente tem que unir forças. Sabe? Não é eu e o Marco. Eu e o Marco não temos problema nenhum. Nunca tivemos. Nunca tivemos um problema. Ele que me xingava, porque eu não tocava a bola, mas ele dizia assim, ó, se tu não fizer o gol, tu joga sempre, eu tenho que fazer o gol. Então deixa eu chutar. Então assim, nunca tivemos problema. Ele, filha da mãe, mas tem vezes que ele me xingou e a bola estava entrando e ele falou, filha da mãe, cagão, fez o gol. Então assim, nunca teve. Então assim, sabe o que nós temos que fazer, cara? Essa cidade, essa nação azul que nós conhecemos, né, Marco? E nós sabemos a capacidade que essa torcida tem, ela tem que voltar. Aqueles que deixaram de ser sócios, voltar, encher essa casa. Porque o ano passado, em 2017, a torcida nos abraçou na Série A 2 jogos, Atlético e Palmeiras. Eu duvido se a torcida tivesse nos abraçado na força que ela tem. Porque o Avaí, a grandeza desse clube está na grandeza da sua torcida. O clube é grande pela torcida que tem. O Avaí é grande porque o Avaí é gigante. Mas vem, torcedor, vem para o estádio, vem porque o nosso clube com a torcida aqui é imbatível quase. Poucas são as vezes que alguém vai ganhar da gente aqui. Nós fizemos cara, eu falo isso com muito amor e carinho, porque eu também me considero torcedor. Nós fizemos um jogo de festivo de 2012, 2016, com 12 mil pessoas contra o Brasil de Pelotas. Nós estreamos na Série A com 4 mil. Então assim, cara, nós temos que unir força, torcida, cidade, imprensa. Porque assim, sucesso da gente é sucesso de todos. Então assim, nós trabalhamos em prol desse clube, então não existe problema. Infelizmente, as pessoas ganharam muito poder na rede social. Assim, eu fico triste, mas ao mesmo tempo também não me preocupo muito. O que me deixa mais triste são pessoas que muitas vezes comentam coisas de forma maldosa. Assim, o torcedor é muito apaixonado. O torcedor é o mesmo que diga assim, filha da mãe, tu chuta, faz o gol, eu te amo. Ele responde, eu te amo, porque o coração dele fala mais do que qualquer coisa. O torcedor é irracional, o torcedor quase que, ele é racional, mas a paixão é tão grande que cega. Então assim, não existe, assim, para ficar bem tranquilo, não existe nada, cara. Nunca existiu. É óbvio, a posição de auxiliar é auxiliar, a posição de atleta é atleta, mas eu também não tenho poder de decisão. Pô, sabe o que eu quero? Eu quero assim, que esse abençoado aqui, porque ele é abençoado, ele é iluminado mesmo, que ele entre no jogo quando ele entrar, e que ele faça assim, ó, no jogo do Curitiba, o Geninho assim, colocou ele aí, entrou, falta, gol. Eu falei, filha da mãe, cara, ele pegou na bola uma vez, deu um passe, e o outro foi gol. Ele, cara, o cara que nasceu pra vencer. O que esse cara fez no jogo da Chapecoense? Eu vou só terminar com isso aqui. O jogo da Chapecoense, nós fomos campeão aqui, esse cara jogou com 3, 4 centímetros no músculo da perna rasgado, que ficou roxo desse tamanho, e ele fez 2 gols na final. Isso aí, cara, nunca mais ninguém apaga o que o Marquinhos fez. Não tem jeito. E é lógico que falam muito dele, porque na verdade ele é uma estrela, cara. A estrela vende. Ele é uma estrela, então tudo que ele fala, a repercussão é desse tamanho, não, é gigantesca. Mas assim, eu aproveito a oportunidade de estar do lado dele, diante disso, a torcida, enche a ressacada, vamos para a Série A, cara. E vamos para a Série A e vamos continuar se associando, enchendo a ressacada para nunca mais descer da Série A. Porque nós temos capacidade para isso, só que nós precisamos de todos juntos. Porque um reino dividido não prospera. Reino dividido não prospera. A primeira coisa para ter prosperidade é um reino que anda pelo mesmo caminho. E nós viemos aqui mostrar para vocês que nós estamos caminhando no mesmo caminho. Então, internamente, esse clube está sendo bem dirigido pelo presidente Batistotti, vestiário pelo treinador, direção, todo mundo comanda esse clube para que não haja divisão e para que haja sucesso. E nós vamos ter sucesso. Isso aí você pode ter certeza. Então, são situações, né, que se dão muito ênfase a isso, né, cara? E outra coisa, cara, o Avaí é um dos clubes mais abertos no sentido de poder conversar com atletas, de comissão, com presidente. Pelos clubes que eu passei, nunca vi uma abertura tão grande. Se o cara quiser saber de alguma coisa, a gente treina ali fora, cara. É um CT aberto. O cara para ali, espera eu, Evandro, espera Geninho, espera esse, aquilo. Conversa, cara, a gente conversa. O que mais a gente gosta é conversar sobre futebol e resolver algumas situações
que vem de fora para dentro. Esse é o nosso papel também, de segurar as coisas de fora para dentro, para não deixar entrar no vestiário. De repente, se essa situação que aconteceu, que inventaram, fosse com outro jogador, a gente poderia abalar, poderia perder o jogador, poderia tomar outras atitudes perante ao treinador, ou o Evandro, ou o presidente, sei lá. Mas, cara, a gente é tão maduro, é tão tranquilo, e é tão simples de resolver essas situações, que a gente vem aqui, tá aqui, tá falando. Só que vem e pergunta, cara, não adianta mais me falaram, porra, eu tenho 37, vou fazer 37 anos. O Evandro, não vou nem falar a tua idade, né, Evandro, esquece. Então, cara, a gente é maduro o suficiente para poder resolver as nossas situações e poder também conversar, cara. Vem aqui, pergunta, mas como a gente falou, cara, que ninguém duvide de que a gente está trabalhando no norte só. A gente está só no norte, está buscando o nosso objetivo, como eu falei, é difícil. Mas imagine se é difícil, todo mundo caminhando pelo mesmo lado, imagine se alguém se perder pelo caminho. Então, cara, a gente tem que pensar nisso e como eu te falei, cara, algumas coisas saem também na internet. E a internet, muita gente também, né, que está ali, como eu falei, pode ser do lado de lá, do lado de cá. E também a gente não está, e essa situação aqui foi uma coisa que aconteceu da gente para a imprensa, não vamos botar a culpa na imprensa, não teve nada a ver com a imprensa, então, porque muita gente fala, a culpa é da imprensa. Não, vocês já tiveram algumas culpas aí, mas não é esse o caso, né? Então, cara, foi uma coisa que a gente aconteceu, eu falei de cabeça quente, o Geninho depois falou, e a gente, queira ou não queira, respingou sem querer, mas no Evandro, que não tinha nada a ver com a situação. Mas ainda bem que a gente está aqui, a gente resolveu, a gente está resolvendo perante a mídia, para os canais das redes sociais, para acabar com isso. Conversamos com o Bate-História, já aproveitamos e falamos de outras situações também perante ao grupo, e o grupo, não deixamos isso entrar dentro do grupo, uma coisa tranquila que não influenciou em nada. Agora é seguir o nosso caminho, porque, como eu falei, o campeonato já é muito difícil para a gente arrumar problemas particulares dentro do Avaí. Aí eu te pergunto depois, qual a declaração que o Geninho deu aqui no início desse assunto, quando ele disse, o Marquinhos precisa cair na real. Aí eu te pergunto, de certa forma isso surpreendeu também essa resposta do Geninho? Olha, cara, tem dois lados que você pode levar a resposta dele, né? Eu levei para o lado de motivação, e eu vou mostrar para ele que eu consigo jogar, mas como eu falei, jogar ou não jogar é a opção dele. Ele já conversou comigo, em nenhum momento ele falou, tu é o meu reserva e que nunca vai ter uma oportunidade como titular. Ele nunca falou isso. Eu sei das minhas limitações, já tomei algumas atitudes dentro do próprio campeonato, de pedindo para não entrar, que não era o momento certo, de pedir, de entender por que eu não joguei. O caso mais foi esse do clássico, que eu falei pro Evandro, o Evandro me chamou, eu falei, Evandro, não, entra, cara, entra porque aqui tem esteira e aqui os caras, né, se borram para ti. Eu falei, não, cara, calma, não é o momento, a gente tem que botar um volante, porque a gente está ganhando de 1-0. Hoje, o importante não é o meu último clássico dentro do Scarpelli, hoje o importante é o resultado positivo, como foi. Depois eu joguei aqui 5 minutos, e aquela ocasião eu achei vendo o jogo, porque queira ou não queira, com a idade, por onde eu passei, pela trajetória que eu tive, a gente consegue ver um jogo um pouco diferente dos outros jogadores. De repente, se fosse outro jogador, eu também depois me senti surpreso pela minha atitude, que eu nunca achei que eu ia tomar isso perante a um clássico. Não quero entrar. O que eu fiz naquele dia? Mandei uma mensagem fazendo o quê? Parabenizando pela atitude. Assim, eu falei, tem que dar os parabéns para ele. Tem que dar os parabéns. Desculpa te contar. Não, tranquilo. Porque 2 clássicos. O clássico anterior ele tava com uma lesão no quadril, uma dor, e o Claudinei tinha sido expulso. Ele falou, não, Evandro, não dá pra mim, nós estamos com uma menos, estou com o quadril todo arrebentado. Eu falei, não, filho, tu vai lá pra dentro. Sabe por quê? Porque tu nasceu pra vencer. Tu pisa aqui dentro, tu vai ter uma bola. Foi isso que eu falei. Tu vai ter uma bola, fica parado lá de 9 e vai ter uma bola. Ele ficou no escanteio. Aí nesse jogo eu fui chamar ele e falou, vamos botar o Marco. Chama ele, eu tô ali, vamos, Marco. Ele olhou pra mim e falou, não, Evandro, não é jogo pra mim, cara, o jogo a situação do jogo não tá pedindo a minha entrada. Chegou pro Geninho e falou, professor, falei com o Evandro aqui, o Geninho olhou, beleza, eu segurei. Ele segurou, e aí são situações que isso ocorre, e tipo, essa declaração do Geninho, só me dá uma motivação para mim querer mais, buscar mais, mas como eu falei, não quer dizer que amanhã depois que eu vou sair jogando que eu fiz pressão, não, como eu falei, cara, eu quero aqui, nós queremos o bem do Avaí, o crescimento do Avaí e o sucesso do Avaí. É claro que tem jogo que eu acho que eu deveria jogar, isso é uma coisa minha interna, que eu tenho que ter, se eu não tivesse, me bota quando quiser, não, então eu paro de jogar, esse negócio, porque senão a gente vai estar fazendo um favor para mim, isso aí não existe, na minha carreira nunca aconteceu, todos os times que eu fui eu joguei,
E a hora que a concorrência era muito grande. Se comparada com a do Avaí, era muito grande, era quase uma cor. Então, cara, eu fico bastante tranquilo de poder conversar com o Geninho, ser aberto assim, e eu tiro essa declaração dele como uma motivação para mim. Quer dizer, ele me espetou, porque ele sabe que o homem aqui, quando é espetado, ele consegue dar a volta por cima e mostra que aconteceu. Fiquei um ano parado, quando eu voltei no segundo turno, não perdi um jogo, a gente subiu, a gente estava a 3 pontos do rebaixamento, e eu voltei muito pior do que eu estou agora. Muito pior, porque depois de um ano, eu puxava muito mais a perna. Tinha jogos que a gente ia jogar meio tempo, foi o caso do Ceará, porque eu não aguentava, tinha jogos que eu não podia ir, tinha jogos que a gente dava 60 minutos no funchal, o Evandro tira, eu não, tira, senão não vai no próximo. Então são situações que foram tomadas e eu consegui terminar o ano muito bem, com 7 assistências, 4 gols em 12 jogos, coisa que na Série A não teve ninguém que fez isso no turno inteiro, principalmente na Série B nem se fala. Então, cara, eu vou trabalhar para poder estar ao quantos minutos que o Geninho quiser. É claro que tomara que 5 não, mas tipo assim, cara, eu vou estar apto para poder ajudá-lo e ajudar. Não vou ajudar, estou aqui para jogar pro Geninho, pro Evandro, eu estou aqui para jogar pro Avaí. Eu sou contratado para defender as cores do Avaí e ajudar o Avaí. Então o meu pensamento sempre foi ajudar o Avaí. Ajudando o Avaí, eu estou ajudando o Marquinhos, torcedor, o Evandro, torcedor, o presidente Batistotti, o Geninho, como a gente ajudou o Claudinei. Todos os treinadores que passaram aqui, a gente sempre lutou pelo Avaí, consequentemente ajudava, né, os treinadores, a comissão técnica. Então, cara, eu fico bastante contente e tranquilo, porque eu sei que isso que ele falou é apenas mais um incentivo para eu poder dar a volta por cima. E aposto contigo, que eu nesse segundo turno, alguns jogos eu vou jogar. Eu vou jogar porque eu vou fazer por onde jogar e vou batalhar bastante para poder jogar. Não vai ser o meu nome, a minha trajetória, o meu currículo, a minha história dentro do clube que vai me botar, não. Vai ser o meu merecimento durante o dia a dia e durante os jogos, porque eu acho que eu venho jogando, venho entrando e entrando bem e podendo ajudar. Então eu fico mais tranquilo que eu estou trabalhando correto, eu estou sendo homem e eu estou podendo ajudar, às vezes dentro do campo, às vezes fora, mas é claro que, como eu falei, a gente que tem uma trajetória vitoriosa no futebol, a gente quer sempre estar dentro do campo para ajudar, mas também hoje eu estou numa idade de poder pensar e falar, não, esse jogo não é para mim, esse jogo dá para dar uma segurada, mas é óbvio que dentro do campo é muito melhor do que fora. Ô Marquinhos, claro que a maioria dos torcedores te apoiou de tudo que aconteceu depois do último jogo, né? Até alguns torcedores até falam, né? O empate com o CSA foi culpa do Marquinhos, de brincadeira, né? Mas alguns torcedores até começaram a te criticar por aquela tua declaração no final do jogo, dizendo que a situação do Avaí não foi boa no jogo e colocou um pouco mais de lenha na fogueira. Como que você vê, de certa forma, a reclamação de alguns torcedores que são ídolos teus, mas que às vezes reprovam uma ou outra atitude tua, que eu repito que são minoria, né? Não, mas isso é normal, isso é até bom, porque senão, cara, é aquele negócio, as pessoas têm que falar a verdade pra mim. Por isso que eu tenho poucos amigos, mas amigos verdadeiros, que chegam e me chamam, cara, tu agiu errado, porque se todo mundo falar amém pra mim, eu vou achar que eu sou o supra-sumo, e isso eu nunca quis ser e nunca vou ser, isso aí pra mim vai ser ruim. Então tem que ter a cobrança, tem que ter as pessoas que não concordam, as pessoas que concordam, e eu tenho que saber, né, diferenciar isso. Pô, o cara tá falando ali, mas porque eu sou o ídolo dele. Mas tem um monte de amigos meus que são amigos de infância que falam, cara, pô, não era pro momento de tu falar, mas a gente conhece, a gente sabe que é assim, mais segura. Mas o mais importante foi que a sangria já foi estancada no dia seguinte. Isso não deixou vazar muito, né? É claro que por ser eu, claro que eu sabia que ia ter uma repercussão um pouco maior, mas eu fico tranquilo, cara, porque essas mesmas pessoas que estão me cobrando são as mesmas pessoas que me deixaram, me idolatraram aqui. Eu virei ídolo por causa deles. Então eles têm o direito, se eles me dão moral quando eu vou bem, eles têm o direito de me criticar quando eu vou mal. Isso é democracia. Então não sou eu que vou dizer que eles estão errados, não, eles estão certos. Errado foi eu de sair de cabeça quente e falar aquilo ali. É claro que, pô, como eu te falei, se eu entro a 10, 20 minutos antes, será que a gente ia ganhar? Não sei, porque futebol não é uma ciência exata. Porque a gente sabe que... E outra coisa, o problema dos maus resultados aqui não é do Marquinhos, do Evandro, do Geninho, nem do Batistotti. O problema nosso é que a gente não está fazendo gol, não está botando a bola para dentro. Isso é culpa do atacante? Não, porque o zagueiro também está perdendo gol, o lateral também está perdendo gol, o volante perde gol. Então é culpa da nossa equipe, mas a gente, do que fora de casa, a gente está vindo bem. Então isso deixa a gente dentro do G4. Então, cara, aqui não tem nenhum culpado, também não tem nenhum salvador da pátria. Tem sim ídolo, cara que já foi ídolo, parou, treinador, presidente, jogadores concentrados na sua trajetória, no seu momento, na sua batalha, e a gente sabe que
todo mundo se unindo como está, a gente vai ser um pouco mais fácil de conseguir o objetivo. Porque conseguir, não sei se a gente vai conseguir, mas ficar mais próximo, ficar mais viável e conseguir isso, todo mundo se abraçando. Então, cara, quando as pessoas falam que eu tomei atitude errada, eles têm o seu direito, como eu tenho o direito de falar, eles também têm o direito de resposta. Então, cara, eu fico tranquilo sobre isso e não acho ruim, não guardo mágoa de ninguém, como eu falei, até porque para me tornar o cara que eu me tornei, eu precisei do apoio deles. E quando eu fui bem, eles falaram super bem e eu não fui lá, obrigado, não. Falaram bem, eu gostei, então quando eu falo mal, também tem que aceitar e ficar quieto e ver o momento onde eu errei. Valeu, pessoal, obrigado.